Olá, bem-vindos ao Start. Estamos aqui para mais um workshop de técnicas de comunicação. Vamos lá então. Olha só, meu nome é Ed, vocês devem lembrar de mim das aulas de inglês. Estou lá com o moderador do João. Vamos falar então, hoje a gente vai trabalhar a atividade 1, introdução 2 ao glossário. Aí a gente tem um aprofundamento, start, hora do desafio, e a unidade curricular, como se tornar um resolvedor de problemas. O componente curricular é o workshop de técnicas de comunicação, né? A gente está aí nessa parte aí ainda da investigação, né? O material que a gente está usando é o mapa, né? Então a gente continua ali na parte, aí tem ali os desafios musicais, que eu já participei da aula do Anderson essa semana, né? Tem ali dos jogos de tabuleiro, e a gente está na parte de identificar e definir o problema. As habilidades estão aí para o professor, se ele quiser colocar lá no diário essas habilidades e tal. Bom, mas para a gente falar nessa aula aqui, que a gente vai falar sobre o glossário bilíngue, né? A gente estava fazendo lá a investigação, aí eu pensei, eu preciso entender melhor o que é esse glossário, eu comecei a pesquisar o que é o glossário, né? Aí eu pensei, preciso de uma pessoa especialista em glossários, em bestiários, que conhece o Cortázar, que conhece bastante isso. E aí eu chamei essa professora, que ela tem graduação em ciências sociais, em história, em pedagogia, dá aula de filosofia, dá aula de sociologia também. Professora Maria Fernanda, bem-vinda. Obrigada, Ed. Obrigada pelo convite. Pessoal da segunda série, é um prazerzaço, como sempre, estar com vocês. Hoje a gente vai bater um papo especial, a gente vai falar sobre glossário e vamos falar sobre um autor especial aqui na América Latina, que é o Julio Cortázar, mas quem vai conduzir aí o nosso papo é o professor Ed. Então, obrigado, Mafê, por mais uma vez aceitar o convite. É um prazer, eu sei que sempre. Muita correria aí, mas... É sempre um prazer. E falou, pode convidar, já era, né? Aí eu chamo. Mas pode mesmo. Tá. Então, olha só, nessa aula, os estudantes eles vão elaborar um glossário bilíngue, né? Então, até está aí na tela para vocês, ó. A gente falou um pouquinho de RPG, né? Os termos de RPG, né? Então, português e inglês, não... Então, vocês já estão fazendo glossário também nas aulas do jogo de tabuleiro e RPG, então aqui também, nesta aula, o glossário, né? E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre o glossário, e aí vocês vão construir um glossário de termos de ficção e mitologia, né? E aí eu pergunto para vocês aí no chat, vocês já podem ir respondendo, que depois da interação a gente lê as respostas, o que é um bestiário? Você sabe o que é um bestiário, né? E aí a gente falou um pouquinho do bestiário, estava pesquisando, né, professora? O bestiário, ele vem lá da filosofia natural, então? É isso, Ed. Então, assim, como todos os saberes humanos, né, em alguma medida são devedores da filosofia, né, e aí não estou fazendo nenhum bairrismo, nem puxando a sardinha para o meu lado, que sou professora de filosofia, mas, de forma geral, os começos, os primórdios, né, da racionalização humana remontam, em algum sentido, pelo menos ocidentalmente falando, à filosofia, né? E aí essas primeiras classificações que a gente começa a ter desse mundo natural, que é esse mundo que nos cerca, quando a humanidade começa a parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o que está no nosso entorno, né? Aí a filosofia tem um papel particularmente especial e interessante. Esse mundo, que é o nosso mundo aqui, onde está esse tablet, onde está o Ed, a cadeira, etc., esse é um mundo físico que na Grécia Antiga se chamava de physis. E justamente a physis foi o primeiro objeto de interesse da filosofia. Então, os filósofos lá, os naturais, se perguntavam assim, qual o fundamento da vida humana? O que é mais importante para a vida humana? É o ar, a terra, é o fogo, né? Então eles ficavam se fazendo questões que tinham a ver com a physis, assim, com a vida física mesmo, né? Então, de fato, os bestiários, essa classificação dos animais, que até o século XV não eram chamados de animais, eram chamados de bestas, né? Por isso os bestiários, essa classificação tem tudo a ver com a filosofia. Que legal, então aquela coisa que comecei a pensar, né? Se os filósofos foram os primeiros matemáticos,
Então eles foram os primeiros biólogos também? Olha, Ed, eu não sei se eu faria essa afirmação, porque a biologia é uma ciência, portanto, tem algumas preocupações que não existem na filosofia, mas que foram os filósofos os primeiros que se preocuparam com o estudo da física, de tudo que é físico, inclusive dos animais, enfim, certamente foram. Nossa, que interessante. Não, eu coloquei para vocês aí uns exemplos de bestiário, olha só, a gente tem aí não só o bestiário, mas o que vocês podem fazer no glossário. Eu peguei essa imagem aí, que é do abutre, né, do bestiário de Aberdeen, pode ser também, né? Ele é de domínio público, então vocês podem pesquisar ali. Eu tive que pegar da Wikipedia mesmo, né? A gente fala da Wikipedia para pesquisa, não pode, mas o domínio tá ali, né? E, inclusive tem o link aí para vocês, se vocês querem ver como é que os bestiários eram feitos antigamente. O bestiário é praticamente um glossário, então tá perto do glossário. Então eu coloquei aí a explicação em inglês, a explicação em português, que vocês podem colocar também, né? Tem outra aqui que é a caça ao unicórnio, né, do bestiário de Rochester também, né, que é século XIII, né, então o pessoal já estava fazendo, né, Mafê, essas classificações. E aí é uma criatura mitológica, né? Mitológica, é isso, né? Os bestiários, se eles iniciam lá na Idade Média, se eles se iniciam com esses compêndios de botânica, né? Eles vão caminhando para, inclusive, se tornarem objeto de literatura fantástica e tudo mais. Agora, os bestiários, é importante, de que eles cumpriram um papel muito, muito interessante, assim, na história, né? Se a gente for pensar, por exemplo, os primeiros grandes navegadores, né? Então, Portugal e Espanha, que dão esse pontapé inicial, né? Empreendem as grandes navegações e depois são seguidos por outros países que vão achando os novos mundos, eles vão chamando de novos mundos. Mas não é à toa que eles chamam de novos mundos, né, pessoal? Porque esses mundos que vão sendo encontrados, assim, né, por esses navegadores europeus, eles estão assim, cheinhos de coisas muito diferentes, inclusive animais muito diferentes. É por isso que vem para cá botânicos, pintores, desenhistas, para tentar retratar nos bestiários a riqueza dessa vida animal que não existe na Europa. Né? Eu fui pesquisar dos bestiários, né? A gente acha bestiários até no videogame, né? The Witcher tem um bestiário, o Horizon tem um bestiário. Toda vez que você encontra um animal é adicionado ao bestiário, né? Então, é uma coisa que vem lá do século XIII. Isso. Mas vai até hoje, né? E tem jogos, inclusive, que são muito comuns aí, que a galera joga com frequência, por exemplo, o Pokémon, que o jogo inteiro está baseado num bestiário, né? É um bestiário de Pokémons. Aliás, Pokémon é Pocket Demon, é o demoninho de bolso, é a besta de bolso, porque eles são pequenininhos, né? Então, você entra lá na tabela, lá, você vai ver 300 Pokémons, aquilo lá é um bestiário, né? Um bestiário, porque todos os animais Pokémon estão ali aparecendo. É verdade, né? Esqueci do Pokémon, que era o principal, né? Mas, ó, então vocês podem ver aí, ó, tem a imagem, a gente tem lá a caça ao unicórnio, vocês podem fazer uma ilustração ali do unicórnio, se você quiser, né? Que é uma das, vamos colocar, né, na tela a imagem temos imagens do unicórnio, tá até com 3D aí, que o chifre do unicórnio está saindo. Os primórdios do 3D na Idade Média. Olha só. E aí também, né? Então aí a gente tem aqui, ó, para vocês quiserem, se vocês podem fazer também, em vez de imprimir, né? Porque a gente sugere que vocês possam usar as ferramentas digitais, mas tem uma galera, né, que gosta muito de fazer lettering, né? Uma fé das aulas também. Vocês podem fazer um lettering, fazer essa coisa medieval também, né? Ficar uma coisa bonita também. Podem se inspirar nas iluminúrias e nas caligrafias medievais. Olha, iluminúrias, aprendeu uma coisa nova agora. Então aí tem o link da Universidade de Aberdeen para vocês também, né? E aí também, vamos falar um pouquinho do Júlio Cortázar, né? Que ele escreveu um livro de 8 contos com esse título Bestiário. Eu coloquei para vocês o link a referência da versão original em espanhol, tem a versão brasileira, e quem quiser também ler em inglês, tem End of the Game aí, olha só como é que ficou o final do jogo, olha como mudou, né? Então, mas também tem os bestiários, né? E por aí vai, né? End of the Game é outro final del juego, tá certo a pronúncia em espanhol? Sim, final del juego. Então, meu espanhol não é tão bom assim. Então, se ele escreveu esse livro com esse título, né?
o que vocês conseguem inferir que pode estar presente nas narrativas. Vão respondendo no chat e depois da interação a gente vai pegar isso. Então, se o livro chama-se Bestiário, o que será que essas histórias trazem? A gente vai um pouquinho de responder, mas vocês já podem ir respondendo no chat, depois a gente lê as respostas aí. Mas eu já vou aproveitar que a Mafê está aqui, porque ela é a grande conhecedora de Cortázar, e aí a gente já vai falar um pouquinho deles, né? Eu já perguntei para a Mafê, né, essa pergunta que está aí, ó, qual que é a relação dos bestiários com a filosofia natural, a Mafê já respondeu para a gente, né? E aí vamos fazer uma sugestão aí de leitura sobre a mitologia. Ó, a gente tem a Edda, que é a mitologia nórdica, que é o original, mas aí vocês podem ler também uma atualização dela que o Neil Gaiman escreveu sobre a mitologia nórdica, e é outro livro legal para vocês, né? Aliás, o Neil Gaiman é um autor cuja obra está fundada em uma série de mitologias, né? Sim. Ele atualiza essas mitologias, mas praticamente toda a obra do Neil Gaiman tem alguma menção a diferentes mitologias, né? Sim, inclusive tem um seriado agora, né? O American Gods, os deuses americanos, né? Isso, deuses americanos, o próprio Sandman, em que ele cria toda uma mitologia específica, né? Em torno da figura do homem do saco de areia, né? Sim. Que põe a areia nos olhos das crianças, né? Que é o Sandman, que é o texto que a Tayana está usando também nas aulas de oficina de produção textual. Que legal, que legal. Então tá tudo conectado, olha só. Mafê que está nesse componente com a gente. Não é? Né? Eu adoraria. Então, e olha só, né? Então, temos também outra obra também que é importantíssima, que é o Livro de Ouro da Mitologia, né? Que aí ele tem vários mitos explicados. É legal esse aí que é bem resumidinho também, né, Mafê? Sua filha gosta também desse? Minha filha é vidrada nesse livro. Ela gosta de escrever histórias, ela pega os personagens assim da mitologia grega e cria histórias, tem romance, tem um monte de coisa. Eu gosto muito das ilustrações também, que ele tem aqueles quadros clássicos, né? Então tem um quadro muito bonito da Medeia nesse livro, né? Daphne e Apolo também, muito bacana, né? Se vocês querem também conhecer os contos tradicionais do Brasil, a gente tem aí também do Câmara Cascudo, né? Que é os contos tradicionais do Brasil. Aí a gente tem uma ilustração do Boitatá. Porque às vezes, Ed, quando a gente está falando de mitologia, a gente fica tão preso nas mitologias europeizadas, né? Mitologia nórdica, grega, etc. E a gente esquece que aqui no Brasil a gente tem uma mitologia extremamente rica, que não fica devendo nada para nenhuma mitologia de nenhuma parte do mundo. Então você trouxe aí o Boitatá, mas a gente poderia pensar em um sem número de personagens. A gente aprende sobre Saci Pererê, Iara, Caipora, mas quantas personagens absolutamente fantásticas a gente tem na nossa mitologia, né? É verdade. Eu fui alfabetizado com cartilhas do centro-oeste do Brasil, que eram do meu pai. Então, os contos sempre eram Boitatá, era tudo ali dos mitos ou das lendas da região, assim. Então, para mim, tá muito na minha infância isso, assim. Então. Também tem o livro do Esopo. Esopo ou Esopo? Esopo, ok. Então, olha só, a gente tem aqui uma das versões aí, que é fábulas traduzidas da língua grega, né? Então, vem do grego ali. E aí vem com aplicações morais da fábula, né? Porque sempre a fábula tem a moral. Acho que a principal diferença da fábula e do conto, né? Essa questão da moral. Eu acho que sim, e as fábulas, inclusive, têm uma conexão um pouco com os bestiários em algum sentido, porque o que caracteriza a fábula é que ela traz animais falantes, sempre. Toda fábula tem animais falantes. Nas fábulas, os animais encarnam, eles são humanizados para mostrar determinados aspectos nossos. Então, a raposa e a uva, por exemplo, a raposa ela é cobiçosa, ela é ambiciosa, mas espera aí, quem é assim, na verdade, somos nós, os seres humanos, né? Então, a fábula se utiliza da figura do animal para falar sobre a nossa própria humanidade. E a moral é um tema na filosofia bem constante, né? Nossa, moral e ética são fundamentos da filosofia, né? Então... É interessante que a Mafê já falou da fábula da raposa e das uvas, porque tem uma aula minha, né, que eu coloquei aí, né, fazer o meu comercial, que eu contei a história, eu fiz ali tá um gif estranho ali, mas é porque está tudo ali no YouTube para vocês, é uma aula do 7º ano, mas nada impede ali, contei a história usando ali um origami. Então, por que eu fiz isso, né? Pode voltar para mim. Porque geralmente, né, com os grandes comunicadores, eles são grandes contadores de história, né, o que justifica o nome dessa
dessa disciplina, dessa unidade curricular, desse componente, né, que a gente tem aqui, como se torna, a gente tem workshop de técnicas de comunicação. Então tem que saber contar uma história, né, Mafê? Aliás, hoje o storytelling, né, contação de histórias, foi apropriado inclusive pelo marketing, né? Então tem cursos de storytelling para marcas, como que você conta a história da sua marca de uma forma que fique convidativa para o consumidor. Então, por exemplo, se eu tenho uma marca de sorvete, eu posso dizer que o meu sorvete, quem criou a receita foi um senhor italiano que viveu no século XIX, que veio para o Brasil com seus netos que adoravam sorvete. Então, tudo isso agrega valor para a marca, né? A comunicação de histórias, fundamentalmente, em algum sentido, contar histórias é o que nos diferencia dos outros animais, né? A gente fala muito em racionalidade, a gente fala muito em diversos atributos que são exclusivos da espécie humana, da espécie animal humana, mas o contar histórias é uma das especificidades mais valiosas que a gente tem em relação a outros animais, porque dessa forma a gente consegue manter tradição, a gente consegue saber quem a gente é perante o grupo, perante a comunidade, né? Então, contar histórias, tem muitos autores que vão defender que contar histórias é o que nos faz humanos. Nossa, que muito bonito isso que você falou, porque a gente remete àquela toda a nossa ancestralidade, né? Aquela coisa de contar a história ao redor da fogueira. É, né? isso. É bem isso. Tá. Vou fazer aqui umas referências para vocês aqui, né? Que a gente está quase acabando a aula aqui, mas eu queria que nesse finalzinho a Mafê já falasse um pouquinho do Cortázar também. Então, as sugestões para você fazer o glossário tem no Padlet, tem no Evernote, tem no Planner, mas você pode fazer uma versão também analógica, né? Você pode também fazer ela no papel mesmo, né? Você pode dividir por categorias, se tiver muita coisa, porque vocês têm que fazer divisões ali, né? Entre o que vai ser para os jogos, o que vai ser de literatura, né? Alguns autores que a gente sugere aí, o Tolkien, C.S. Lewis, o Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, vocês devem já conhecer esses autores, mas eu não coloquei a obra aí porque vocês vão pesquisar e falar, eu já conheço essa história, né? E aí a gente pede para que vocês escolherem um conto, um mini conto ou poema, né? Para vocês lerem em conjunto ali, né? Tem o podcast também, mas o podcast é legal você usar a leitura junto, porque você pode perder um pouquinho da leitura, né? E aí vocês vão fazer a leitura desse conto e fazer a apresentação dele, tá? A gente pede para vocês avaliar a aula também, vai aparecer o código para vocês também. E aí vocês pensam, né, em qual língua vai ser o glossário, a gente vai fazer tudo isso. Mas, Mafê, a gente tem... Eu sei que 2 minutos é pouco para falar do Cortázar, mas depois a gente vai continuar na interação. Mas por que bestiário? O Cortázar, pessoal, como todo grande autor clássico da literatura, é um grandíssimo, magnânimo contador de histórias, né? Então, o Cortázar, ele escreveu sobre uma imensidão de assuntos ao longo da vida dele. E o que ele fazia? Ele escrevia muitos contos, e esses contos ele dividia por temáticas, né? Então, você vai achar lá no Cortázar, assim, contos sobre o fim do mundo, contos sobre não sei o quê. E você vai achar uma série de 8 contos muito especiais que se chamam bestiário. Né? E a gente entende que, assim, se esses contos estão divididos dentro dessa categoria bestiário, é porque eles vão trazer alguma característica do que são os bestiários. E a gente comentou aqui com vocês que um bestiário não é mais do que uma compilação de criaturas animais, né? Até o 15, bestiário era como se chamava qualquer animal. Hoje, a gente já transformou a palavra bestiário, besta, né? Naquela coisa, sei lá, um monstro, qualquer coisa assim. Mas é importante a gente saber que nem sempre o uso dessa palavra foi assim. E aí, no Cortázar, ele faz o uso original da palavra besta como animal para escrever uma série de contos fantásticos. Afinal, ele é um representante de uma escola, de uma vertente aqui propriamente latino-americana, que é o realismo fantástico ou o realismo mágico, para falar de situações cotidianas em que os animais, as bestas, tiveram um papel fundamental no desenrolar daquela história. Então você vai ver, por exemplo, um determinado conto em que um homem vomita coelhos.
né? Você vai ver um outro conto em que um tigre acaba determinando todo o curso da história. Você vai ver um outro conto em que você não localiza muito bem se trata de uma fantasmagoria ou de um animal que fazem com que as pessoas não se sintam muito bem na sua casa, né? Então, essa coisa de aliar o universo aqui, a physis, a nossa vida normal, com o mágico, o fantástico, na figura dos animais, é bem típica do Cortázar e do realismo mágico. Olha só, então a gente vai continuar falando do Cortázar aí na interação, vocês vão poder participar também nessa parte aqui. A gente vai chamar a vinhetinha, continuem aqui no chat, continuem no aplicativo e a gente já volta.